Boa tarde, eu me chamo Monique Matias, eu sou da turma Vespertina de Direito. Eu estou gravando esse vídeo por trabalho de Direito Constitucional do professor Antônio Gomes. O meu assunto é eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, tá? Eu já adianto que esse assunto ele é bem extenso. Eu não vou conseguir falar tudo o que eu pesquisei sobre esse assunto, até gostaria, mas o vídeo ele tem limitação de tempo, né? Então, eu já adianto que eu vou postar esse vídeo no YouTube, então quem quiser alguma complementação de algo que eu passar só superficialmente, pode comentar lá nos comentários. E eu complemento. Se alguém discordar de algo que eu fale aqui, pode comentar. Se alguém quiser complementar, pode comentar. Qualquer coisa que vocês comentem lá, eu até agradeço. Vocês me ajudam muito se fizer isso. Porque eu vou e tento eu mesmo complementar algo que eu tenha deixado passar batido, ou que eu tenha entendido errado, tá? Mas enfim, aí entrando propriamente no assunto, eu não vou conceituar eficácia das normas de uma forma mais ampla, porque o professor já fez isso em sala e eu perderia tempo aqui no vídeo. Mas eu preciso que vocês tenham como premissa, para poder fazer a classificação, né, da eficácia das normas, eu preciso que vocês tenham como premissa que o que é eficácia de uma norma. Né? A eficácia de uma norma nada mais é do que essa norma ter algum efeito. Ponto. Aí, agora, qual é esse efeito já é outra coisa. Tá? Então, a eficácia da norma é ela ter algum efeito. Agora, qual efeito? Aí já entra outra coisa. Aí entra o efeito jurídico ou normativo e o efeito social, tá? Efeito jurídico ou normativo é o efeito dessa norma, ela já ter validade no mundo jurídico. Porque a gente sabe que a norma ela tem algumas dimensões, né? Ela tem a dimensão da existência, da validade, da eficiência e também tem da efetividade, mas isso aí já é outro assunto, tá? A existência, fazer aquela norma, promulgar, publicar, a validade, ela passar pelo vacatio legis e ter a validade no mundo jurídico, e a partir desse momento ela tem a eficácia dela, que é ter algum efeito. Só que aí que entra a diferenciação entre efeito jurídico e efeito social, tá? Efeito jurídico é ter um efeito no mundo jurídico, que a norma existiu, ela tem efeito. Não sei se vocês lembram, eu acho que é lá na LINDB que fala que ninguém pode se eximir de obrigação a todos os impostos, alegando escusa de consciência, né? Alegando que desconhece aquela lei. Não pode. A partir do momento que aquela lei ela é publicada, ninguém pode se excusar de fazer aquilo por desconhecimento da lei, tá? Tem algumas exceções lá no direito penal, de imputabilidade, mas isso é outra história, tá? Aí isso é eficácia jurídica, essa norma valer juridicamente, tá? Agora, o que é eficácia social? Eficácia social é eu conseguir, essa norma, ela conseguir, de fato, ter aplicabilidade concreta no mundo concreto, né, socialmente, tá? Então, a premissa que eu preciso que vocês tenham é que toda norma tem efeito jurídico, mesmo que seja mínimo, nem toda norma tem efeito social, tá? Aí vai entrar a classificação, porque algumas normas não têm efeito social, precisam de uma regulamentação para poder ter esse efeito social, mas efeito jurídico toda norma tem. Ponto. Essa é a premissa que eu queria que vocês tivessem, tá? Aí eu começo agora com a classificação de fato. A classificação que eu vou usar é a do José Afonso da Silva, tá? Que é a classificação mais utilizada. Vocês sabem que existem outros, da Maria Helena Diniz, mas eu vou usar a do José Afonso da Silva. O José Afonso da Silva, ele utiliza a classificação ele fala em norma de aplicabilidade plena, aplicabilidade contida e aplicabilidade limitada, tá? Vou falar de uma por uma. A aplicabilidade plena, a característica dessas normas é que elas são desculpa, não é aplicabilidade, tá? É eficácia. Normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, tá? Aí as características delas. A norma de eficácia plena tem como característica aplicabilidade imediata, direta e integral, tá? Imediata e direta quer dizer que essa norma, ela por si só, assim que a Constituição foi promulgada, porque eu estou falando de normas constitucionais, né? A Constituição foi promulgada, essas normas, por si só, elas já têm efeito no mundo concreto. Elas não precisam de regulamentação, elas não precisam de regulamentação mesmo para valer. São normas em que elas se auto-executam, tá? Por exemplo, direito à liberdade. Eu não preciso de uma lei regulamentando.
promulgou a Constituição, eu tenho meu direito à liberdade. Óbvio que tem aqueles casos em que o direito à liberdade é mitigado, nos casos lá do direito penal, né, de crimes e essas coisas. Mas, em regra, o direito de ir e vir, o direito à liberdade é de aplicabilidade plena, né? Também tem o direito à não tortura. Os exemplos que eu vou trazer mais na frente, eu vou falar os exemplos, vai ficar melhor explicado. Mas o que é preciso ser entendido, que imediata e direta, que elas foi promulgada a Constituição, elas já têm condão para se auto-aplicar, elas não precisam de regulamentação para poder valer, tá? E o texto sendo integral é porque essas normas, o texto dela tem que ser respeitado na integralidade, ela não pode ser restringido o texto dessa norma, tá? O Poder Constituinte originário ele não deu essa faculdade, essa discricionalidade para o Poder Derivado de restringir essas normas, tá? O texto dela tem que ser respeitado na sua integralidade, tá? Essas são as características das normas de eficácia plena, imediata, direta e integral, tá? E os exemplos, ó, normas de aplicabilidade de eficácia plena, desculpa, basicamente são os direitos de primeira dimensão. Eu não sei se vocês lembram, os direitos de primeira dimensão são os direitos civis e políticos, né? O direito de abstenção do Estado. Isso é o direito do Estado se abster a se envolver na vida do cidadão, né? Aquele direito de primeira dimensão que veio lá nas primeiras revoluções, Revolução Francesa, Inglesa e whatever. E, então, essas normas, elas estão diretamente ligadas aos direitos de primeira dimensão, né? São os direitos em que o Estado se abstém e não se mete, tá? E o exemplo que eu trouxe um exemplo do artigo 5º e trouxe um fora do artigo 5º, por quê? Para deixar claro que nem todas estão no artigo 5º e também que nem todos os direitos do artigo 5º são plenos, alguns são contíguos, tá? Então, o exemplo que eu trouxe do artigo 5º, ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano e degradante. Ponto. Foi promulgada a Constituição, eu não preciso de regulamentação. Foi promulgada a Constituição, ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante e ninguém pode, também uma lei posteriormente pode vir a restringir o texto desse inciso, né? Esse é o inciso 3º do artigo 5º, tá? Aí eu trouxe um fora do artigo 5º para vocês entenderem que nem todos estão no artigo 5º, tá? O artigo 230, artigo 230, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos. Ponto. Vocês acham que precisa regulamentar, precisa de uma lei para garantir esse direito? Não. Foi promulgada a Constituição, os maiores de 65 anos eles já têm esse direito, por isso que é plena. E não pode vir uma lei também restringindo. O que pode acontecer nesses casos, é uma lei municipal, por exemplo, dizer que eu concedo a gratuidade da justiça também aos maiores de 60 anos. Ou seja, ele não está indo contra a Constituição, ele não está evitando que os maiores de 65 tenham. Ele foi aumentar uma garantia que já está na Constituição. Se ele disser, olha, aqui na minha cidade, maior de 60 é gratuito. Dá beleza, porque os maiores de 65 continuam tendo esse direito. Então, o que eles não podem é tirar o direito. Mas se eles forem aumentar esse direito de forma a deixar ele até um pouco mais extensivo do que estava na Constituição, isso não tem problema, porque ele não pode restringir nem eliminar esse direito, tá? Aí, beleza. Aí as normas de aplicabilidade, de eficácia contida ou restringível. Primeiro eu vou falar que particularmente, eu prefiro a denominação restringível. Por quê? Porque esse nome restringível, ele já dá a ideia de que é algo que é facultado, não é algo obrigatório. Se fosse norma de aplicabilidade restrita, entenderia que era obrigatório, que o poder derivado ele teria a obrigação de regulamentar e de restringir essa norma, mas não é. O poder originário, lá, o poder constituinte, ele deu uma faculdade ao poder derivado, dizendo, olha, se você quiser restringir esse direito, você pode restringir, regulamentar, não eliminar, tá? Tem diferença. Você não pode eliminar esse direito, mas você pode regulamentar esse direito. Pode, é uma discricionalidade, não é obrigado. Por isso que eu gosto dessa palavra restringível. E isso a norma restringível e a plena se igualam muito nisso. Por quê? Quais as características da restringível, né? Aplicabilidade imediata, direta e possivelmente integral. Imediata e direta, a mesma coisa da plena. Promulgou a Constituição, já tem condão de ser aplicado no caso concreto sem precisar de regulamentação, ponto.
Agora, por que possivelmente integral? Porque justamente é uma possibilidade do poder derivado. Ele vira restringir ou não. Se ele restringir, ela se torna não integral. Se ele não restringir, ela se torna integral e acaba se tornando igual à plena. Por isso que a plena e a contínua elas são muito parecidas, tá? E tá. E o exemplo, um exemplo da doutrina que eles trazem é o exemplo lá do artigo 5º, não lembro do inciso, que fala sobre o trabalho, né? Que a todos é garantido o direito ao trabalho, tarará, tarará, podendo a lei vir a regulamentar alguma profissão. E o que acontece com a advocacia, né? A advocacia um bacharel em direito, ele só pode advogar de fato se ele passar na ordem dos advogados do Brasil, ter a carteira do OAB, então ele pode ser advogar. Aí eu pergunto, foi tirado o direito de uma pessoa de advogar? Não, não foi tirado. Você pode advogar desde que você passe na prova e tenha a carteira. Então, não foi tirado o direito, ele foi regulamentado, tá? Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que eu acho muito interessante, mas esse exemplo eu não vou poder me aprofundar porque ele é bem extenso, mas se alguém quiser perguntar para mim nos comentários, eu posso falar sobre ele. Que é um direito que é o artigo 5º, inciso 8º. Ele fala o seguinte: ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Eu gosto muito desse inciso, porque esse inciso, para mim, se alguém discordar, pode falar, ele é duplamente restringido. Ele já foi restrito na própria norma. A própria norma restringe ele dizendo salvo se advocar, ou seja, já dá uma exceção. E no final ele fala e prestação alternativa dada em lei, ou seja, ele já diz que tem uma lei que não pode vir a restringir mais ainda. Então, eu considero esse inciso como duplamente restringível, tá? Eu acho ele muito interessante, eu tenho aqui uma explicação muito grande que eu fiz a respeito dele. Se alguém quiser conversar comigo sobre, eu gostaria muito, porque eu não consigo falar agora no vídeo. Mas, enfim, e eu trouxe um outro também muito interessante, que é o artigo 5º, inciso 22, que fala o seguinte: é garantido o direito à propriedade. Tá? Se alguém lê esse inciso só aí, ele vai achar, essa pessoa ela vai achar, desculpa, eu tenho um problema de dicção, tá? Se essa pessoa ler só aí, ela vai achar que é de aplicabilidade plena, que tem o direito à propriedade e acabou. Porém, não. Esse inciso, ele é restrito pela própria Constituição, pelas normas que vêm abaixo dele, né? Abaixo dele vem uma norma que diz: a propriedade atenderá à sua função social. Esse negócio de função social é uma coisa muito profunda também, que eu não vou falar aqui, que é uma discussão tremenda. E embaixo também fala: a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade, por interesse social, utilidade pública. Ou seja, aquele inciso lá em cima que diz que é garantia o direito à propriedade, ele já é restrito pela própria Constituição, dizendo: olha, tem que ter direito à propriedade desde que atenda a função social e desde que o poder o Estado não queira desapropriar por interesse público, tá? Então, por que eu trouxe esses dois exemplos? Também para explicar que normas de aplicabilidade contida, elas podem ser contidas por três formas: pela própria Constituição, por outras normas constitucionais, por leis infraconstitucionais e por princípios constitucionais, tá? Pela própria norma constitucional, esse exemplo que eu dei da propriedade. Por lei infraconstitucional, o exemplo da atividade lá, que lei pode vir a regulamentar. E por princípios, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Se uma norma constitucional estiver indo contra o princípio da dignidade da pessoa humana, posso sim restringir essa norma por princípios e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, são três formas de restringir essas normas, tá? Então, esses são os exemplos que eu trouxe e eu vou passar para de eficácia limitada porque o meu tempo já está estourando, tá? As normas de eficácia limitada, elas são sui generis, elas são bem diferentes das outras, tá? As outras, a contida e a plena, elas são bem parecidas e, inclusive, pode até ser iguais se o legislador resolver não restringir a restringível, né? Já a norma limitada, ela é bem sui generis, ela necessita, na verdade, né? A contida, ela talvez pode vir a ser regulamentada. A limitada, ela necessita de regulamentação para poder ser concretizada, senão ela não consegue. Senão ela vira o que a doutrina chama de letra morta. Fica lá na Constituição, letra morta, a gente não consegue ter aquele direito porque o Estado ou os outros poderes não concretizaram, que infelizmente tem muito na Constituição, alguns direitos em que não são concretizados porque os outros poderes eles não agem, né? Mas, enfim.
E então, aí as características principais das normas limitadas são, porque ela tem aplicabilidade imediata, direta e reduzida. Imediata e direta é porque é completamente diferente das outras duas. Elas, assim que promulgou a Constituição, eu não consigo ter esse direito imediatamente. Não consigo. Eu preciso que venha uma lei regulamentando que o Poder Executivo dê ferramentas para que eu consiga, de fato, concretizar aquelas normas, né? Elas não têm o condão de por si só ser autoexecutáveis, como a doutrina também chama, autoexecutáveis. Elas não são autoexecutáveis. Precisa de uma lei para ajudar que elas sejam executadas, tá? E elas se subdividem. Elas se subdividem em normas de instituto, desculpa, princípio institutivo e princípio programático, tá? Princípio institutivo são normas limitadas em que elas instituem, elas fazem um órgão, elas simplesmente criam um órgão, um instituto. O exemplo que eu trouxe foi a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa emenda constitucional ela é conhecida como a emenda de reforma do Poder Judiciário. Ela trouxe bastante coisa que reformou um pouco o Poder Judiciário. E dentre essas coisas que essa emenda trouxe, ela instituiu o CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele tem várias competências, mas basicamente a competência do CNJ é fiscalizar o Poder Judiciário, tá? E lá na emenda constitucional, que instituiu o CNJ, que entrou na Constituição, ele fala lá qual será a composição do CNJ, as competências do CNJ e o objetivo principal do CNJ. É o que ele fala, ou seja, ele institui o CNJ. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. A partir do momento em que foi instituído o CNJ lá na Constituição por essa emenda, no dia seguinte o CNJ já conseguiu fazer a fiscalização do Poder Judiciário como ele deveria? Já respondo que não. Por quê? Porque eu preciso concretizar, eu preciso tirar o CNJ do papel e botar no mundo concreto. Como assim? Eu preciso de uma lei de organização da carreira dos servidores do CNJ. Eu preciso de uma lei de organização do próprio CNJ. Eu preciso de uma lei orgânica do CNJ, que todo órgão precisa ter. Eu preciso de uma estrutura física para que o CNJ funcione. Eu preciso de mesa, de computador, de tudo para poder o CNJ funcionar, de fato, fazer a fiscalização. Vocês entendem? Então, é por isso que é uma norma limitada institutiva. Ela institui um órgão, mas por si só eu não consigo fazer nada se o Poder Executivo, o Poder Legislativo não agirem. O Legislativo fazendo suas leis de organização, fazendo concurso público para os servidores, e o Poder Executivo lá fazendo o prédio profissional CNJ, colocar os servidores dentro, colocar equipamento, tudo. Vocês entendem por que é limitado? Porque por si só não adianta. Até hoje ficaria lá que foi instituído o CNJ, se não tivessem feito de verdade no mundo concreto, seria letra morta, tá? Então, aí agora tem outros que é o limitado de princípio programático, né? Esse nome programático vem de programas. Como assim? Basicamente são normas de eficácia limitada em que elas direcionam o Estado a quais os programas que eles precisam, programas políticos, né? Programas sociais, políticos, que eles precisam priorizar para atingir alguns objetivos, tá? Então, essas normas de princípio programático, elas são características essenciais de constituições dirigentes, que é o caso da nossa Constituição de 88. Ela é uma Constituição dirigente. É basicamente dizer para o Estado, nosso objetivo é esse. Então, você tem que dar ferramentas, políticas públicas para que para que consiga atingir isso aqui, esses princípios programáticos. Basicamente a Constituição dirigindo o Estado para dizer quais devem ser, na verdade, a prioridade. Qual é a prioridade do Estado que tem que ser? O Estado ele tem um orçamento limitado, mas ele precisa priorizar alguns programas para garantir o que a Constituição está dizendo que deve garantir. O que eu trouxe de exemplo foi o artigo 3º, se não for um exemplo interessante, de fato, não for um exemplo que eu considero como exemplo, se não for alguém me fale, né? Mas eu considero o artigo 3º da Constituição, que fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Não lembro de todos, mas eu peguei um, que é o desenvolvimento nacional. Fala lá que são objetivos da República Federativa do Brasil, 2 pontos. Desenvolvimento nacional. Aí pergunto novamente para vocês, só de estar lá que o desenvolvimento nacional é um objetivo, o Brasil já consegue se desenvolver nacionalmente?
Não, precisa do Poder Executivo fazer políticas públicas para garantir esse desenvolvimento nacional. Exemplos, é, incentivos fiscais para empresas, incentivos para micro e pequenas empresas, para pequenos empreendedores, para MEI, redução de imposto, como IPI, essas coisas, fomentando a economia para fazer com que o Brasil tenha esse desenvolvimento nacional. Vocês entendem? Precisa de políticas públicas para atingir os objetivos. Então, por isso que eu digo que o artigo 3º é uma norma limitada de princípio programático. Ela está dizendo, olha, República Federativa do Brasil, nossos objetivos são esses. Então, a sua prioridade tem que ser para isso. Aí, o Poder Executivo tem o dever de fazer políticas públicas para atingir esses objetivos. Então, para mim, esses são os exemplos de normas de eficácia limitada de princípio programático. Então, eu estourei muito meu tempo, me desculpe, mas é porque é um assunto muito, muito extenso. Eu deixei de falar muita coisa. Se alguém quiser falar comigo nos comentários, perguntar alguma coisa ou complementar tudo que eu falei no começo, vai lá. Muito obrigada. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado e espero que vocês me ajudem também se eu tiver falado alguma coisa aqui que não condiz com o que vocês entendam, tá? Muito obrigada.